Bem, na sua opinião, qual é o maior erro da Igreja Católica? É muito difícil para mim definir qual é o maior erro, porque eu deparo com muitos erros existentes nessa seita e alguns desses erros são tão graves, são tão grandes que eu tenho dificuldade para definir qual deles é o maior. Mas eu poderia dar uma relação dos erros que eu considero os mais graves. Um deles é o fato de a Igreja Católica pregar doutrinas que equivalem a dizer que Jesus não perdoa 100% ao pecador que, arrependido dos seus pecados, recorrem a Ele. Eu poderia dizer até que algumas das doutrinas da Igreja Católica constituem uma negação do Evangelho, ou seja, a Igreja Católica não prega o Evangelho. Por que não? Vejamos, o Evangelho que Jesus mandou pregar é a boa nova, a boa notícia de que Ele pagou pelos nossos pecados lá na cruz, que Ele pagou toda a nossa dívida lá, e que quando fazemos do seu sacrifício vicário, do seu sacrifício substitutivo, a nossa tábua de salvação, ficamos na hora quitados para com Deus, quitados para com a justiça divina. Passamos a não dever mais nada, porque Cristo pagou tudo. A Bíblia chega até a dizer que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia chega a dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a Igreja Católica ensina que o perdão dos pecados não anula a sentença, mas tão somente diminui a pena. Segundo a Igreja Católica, para cada pecado perdoado, há uma pena a ser cumprida. E o perdoado só entrará no céu depois de cumprir a pena devida pelo pecado já perdoado. E isso é negar o Evangelho. Isso é, inclusive, um contrassenso. Imaginem o que essa igreja está ensinando. Ela está dizendo que para o pecado perdoado há uma pena a ser cumprida. Se abrirmos o catecismo da Igreja Católica e procurarmos lá o vocábulo indulgência, vamos encontrar sob esses verbetes explicações. E uma delas é que a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelo pecado já perdoado. Então a Igreja Católica deixa claro, para o pecado perdoado há uma pena a ser cumprida. E ela acrescenta ainda que o perdoado só entrará no céu depois de cumprir essa pena. Ela diz que é possível o perdoado cumprir a pena aqui na terra. Pouquíssimos são, diz a Igreja Católica, os que conseguem isso aqui, mas alguns conseguiram. Porém, se o perdoado não conseguir cumprir a pena devida pelo pecado já perdoado aqui na terra, ele irá cumpri-la no estado póstumo, no pós-morte, no além-túmulo, em um lugar chamado purgatório. Ali a Igreja Católica afirma que a pessoa fica sofrendo, que o perdoado sofre até cumprir a pena devida pelo pecado já perdoado. E depois que ele cumprir essa pena, então ele sairá desse lugar de sofrimento chamado purgatório e entrará no céu. Outra prova de que não existe esse negócio de pena devida pelo pecado perdoado e que se o perdoado morrer antes de cumprir essa pena, vai ter que cumpri-la no purgatório e outras mais. Sim, uma prova disso, uma outra prova disso, é o fato de Jesus haver dito àquele ladrão que, arrependido dos seus pecados,
suplicou a sua graça nestes termos: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Viram bem? Então logo aquele homem disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não lhe disse: sim, e hoje mesmo tu irás entrar num lugar de sofrimento, onde irás cumprir a pena devida pelo pecado perdoado, para então ir para o reino. Não, o Senhor deixou bem claro que aquele homem iria para o paraíso naquele mesmo dia. Outra questão que eu considero muito grave diz respeito ao culto que os católicos prestam aos que eles chamam de santos. Segundo a Igreja Católica, ela não adora aos santos, mas tão somente lhes presta culto ou veneração. E a Igreja diz ainda que esse culto aos santos pode ser direto ou indireto. Direto, a pessoa pode orar ao santo sem se valer de uma estátua ou imagem do mesmo. E indiretamente, a pessoa pode se pôr diante da estátua ou imagem do santo para fazer as suas preces a esse santo. E a isso ela chama de culto ou veneração e insiste em dizer que não se trata de adoração. Porém, a Bíblia não dá nenhum exemplo de algum homem de Deus pedindo a quem já havia morrido antes dele para que esse alguém intercedesse por ele a Deus. Por exemplo, sabemos que Abel, aquele fervoroso servo de Deus, que foi assassinado pelo seu irmão Caim, morreu muitos anos antes de Noé, mas não encontramos Noé pedindo a Abel para interceder por ele. Sabemos que Abraão morreu muitos anos antes de Moisés, mas não encontramos Moisés pedindo a Abraão para interceder por ele. Não encontramos Isaías pedindo a Moisés para interceder por ele, embora a distância, o tempo que os separava era de aproximadamente 900 anos. Nós não encontramos Malaquias pedindo a Jeremias para que este intercedesse por ele. Não encontramos nenhum dos apóstolos, nenhum membro da igreja primitiva pedindo a alguém que havia morrido antes deles, para que este alguém intercedesse por eles a Deus. E para acabar de complicar a situação, não encontramos também eles fazendo imagens desses seres, dessas pessoas, para diante delas efetuarem suas orações. Por exemplo, o apóstolo Paulo nunca fez uma estátua de São João Batista, de São Jeremias, de São Daniel, e prostrado diante dela, fez suas orações. Não, ele orava diretamente a Deus, no nome de Jesus, como o próprio Cristo ensinou. Bom, o fato de a Bíblia nos mostrar os patriarcas, os profetas, os apóstolos, todo o povo de Deus de todo o tempo, orando diretamente a Deus, sem intermediário algum, somado ao fato de que Jesus ensinou que é assim que se deve orar, quando disse: portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, reticências, nos leva à conclusão de que devemos orar diretamente a Deus, e que quem ensina o contrário está pregando algo em seu próprio nome, está pregando os seus pontos de vista, e não aquilo que ele aprendeu ao examinar a Bíblia Sagrada. E isso é sim uma idolatria, até porque, como já vimos, foi com os pagãos que os cristãos, entre aspas, aquelas pessoas que se tornaram cristãs à força, sob as ordens do imperador Teodósio I, nós vimos que elas inventaram isso, porque queriam continuar adorando aos deuses
sem serem executadas pelo imperador. E para tanto, criaram esse disfarce de chamar de santo o que eles chamavam de deuses. Fazer estátua dos santos para substituir as estátuas dos deuses. Rezar aos santos como antes rezavam ou oravam aos deuses. Cultuar as estátuas dos santos como antes cultuavam as estátuas dos deuses. E já que isso vem do paganismo, deve ser rejeitado pelos cristãos. Porque o cristianismo existe para influenciar e não para ser influenciado. Algo que tenha cheiro de paganismo deve ser rejeitado pelos verdadeiros cristãos. A Igreja Católica, como nós sabemos, atribui tarefas aos santos. São José, por exemplo, é chamado de padroeiro da boa morte. E a Igreja Católica ensina que os fiéis devem rezar a ele, para que ele interceda por eles a Deus, a fim de que alcancem este bem, o bem de uma boa passagem desta vida para o além. Agora imaginemos um católico ajoelhado aos pés de uma estátua de São José pedindo esta graça. E a Igreja Católica ainda nos diz que isso não é um ato de idolatria. Mas como não? Isso vem do paganismo, porque nenhum homem de Deus fez isso à luz da Bíblia. A Bíblia não registra isso. Ela não nos manda fazer isso, mas nos manda orar diretamente a Deus. Agora vem o católico ajoelhado aos pés de uma estátua, perpetuando assim uma prática trazida do paganismo para o cristianismo. E ainda diz que isso não é uma idolatria. Dizem que isso é uma simples veneração de uma foto, como nós, os evangélicos, veneramos ou respeitamos as fotos de nossos parentes e amigos. Mas devemos lembrar que os fatos provam o contrário. Porque nós, os evangélicos, não ajoelhamos aos pés das fotos de nossos parentes, não rezamos a eles para que intercedam por nós, não pedimos a eles para que orem por nós a Deus e coisas semelhantes. E sabemos já de onde vem isso, portanto isso deve ser rejeitado. É digno de nota o fato de que, para que São Pedro, ou São Sebastião, ou São Jorge, ou São José, ou Santo Antônio, ou qualquer outra pessoa que já tenha morrido, atenda às preces dos seus pedintes, que em todo o mundo recorrem a eles, na esperança de obterem ajuda deles em forma de intercessão, para que isso se concretize, é necessário que estas pessoas que já morreram tenham deixado de ser criaturas finitas e tenham se tornado deuses, porque só um Deus poderia atender às pessoas de todo o mundo, rezando a elas ao mesmo tempo, pedindo-lhes a bênção da intercessão. Isso deve levar os católicos a refletirem no fato de que, se a Bíblia não manda fazer isso, se isso entrou no cristianismo através de pessoas que não eram convertidas de fato, mas que se tornaram cristãs entre aspas, apenas aparentemente, não há por que perpetrarmos este erro. Ele deve ser abandonado. Não deveria ter entrado no seio do cristianismo. Mas já que foi impossível isso, e já entrou, isso já aconteceu, que pelo menos o rejeitemos doravante. Que há um site ao qual você pode acessar, ao qual você pode ter acesso, e no qual você encontrará as provas documentais de tudo quanto afirmei aqui e muito mais. Seu endereço: www.pastorjoel.com.br